começar já, só vou esperar ver se vai entrar mais pessoas. Olá, bom dia, tudo bem? Cedinho. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu vou só aguardar um pouquinho pra gente começar a falar. Esperar as pessoas entrarem um pouquinho. A gente já vai começar a falar sobre o assunto. Todo mundo cedinho, acordando. Bom, vou me apresentar. Depois eu falo de novo. Mas o meu nome é Alessandro, eu sou terapeuta. Trabalho na área com atendimentos terapêuticos. E eu achei interessante vir falar sobre essa questão dos traços de caráter. Porque essas são características que nos definem, montam nossa personalidade. Então é por isso que é interessante a gente saber, a gente entender como que funciona o traço de caráter. Porque é uma ferramenta, é algo que pode ser muito útil, né? Pode ser muito produtivo se a gente puder ter o conhecimento. Então quando a gente tem o conhecimento, a gente tem uma ferramenta na mão. Então eu penso que é muito interessante quando a gente tem esse conhecimento. E se a gente conseguir aprofundar o conhecimento, isso vai melhorar muito mais o nosso entendimento. Então já vou pedir para vocês curtir a live para ajudar a live a se posicionar. É importante para mim saber que vocês estão interessados no assunto. Bom dia. Tem gente entrando, vamos lá. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Bom dia. Então, vou esperar só mais um pouquinho, pessoal, só para mim poder. O pessoal tá entrando, tá bom? Então, como terapeuta, eu consigo identificar muitas questões, muitas situações em atendimento, né? E o traço de caráter em si, a gente consegue ter a percepção dele através da leitura corporal. Então, o traço de caráter ele se apresenta na estrutura corporal e comportamental da pessoa. Então, no primeiro momento, quando eu ainda não conheço o cliente, eu não consigo aprofundar no comportamento dele, eu consigo ter uma prévia pela leitura corporal. Então, o traço de caráter ele se desenvolve no corpo. A forma do corpo, a composição do corpo já me dá um entendimento de que traço de caráter aquela pessoa tem predominante. Entende? Isso já me ajuda a ter o acesso a essa pessoa, a poder conversar com ela, saber qual é a forma de linguagem mais assertiva para mim conseguir conversar com essa pessoa. Então isso é muito importante. Mesmo que tu não seja um terapeuta, mesmo que tu não trabalhe na área, é interessante tu ter esse conhecimento, porque isso te ajuda na interpretação das pessoas, te ajuda a se entender, a se perceber como indivíduo. Deixa eu ver aqui. Desculpa, o celular balançou. Então é por esse motivo que eu achei interessante de falar sobre o traço de caráter. Então, pessoal, agora eu já dei um tempinho para o pessoal entrar. Bom dia a todos. Meu nome é Alessandro, sou terapeuta, trabalho na área clinicamente, atendo online, faço terapia online. Meu método de abordagem é a terapia de reprocessamento generativo, ou TRG, para quem já ouviu, quem já conhece, é a TRG. E dentro desse contexto terapêutico, a gente tem essa ferramenta nas mãos, que é o traço de caráter. Ele foi desenvolvido por Will Reich, aluno do Freud, entre 1920 e 1930. Então já faz quase 100 anos que essa ferramenta existe. E depois ela foi aprofundada por Alexander Lowen. Então ele aprofundou esse estudo e trouxe os nomes. Como que ele se define os traços de caráter. Então o traço de caráter ele é definido como esquizoide,
oral, psicopata, masoquista e rígido. Só que esses nomes, embora alguns sejam bem semelhantes, assim, nos remetam a alguma coisa, nada tem a ver com a patologia. Então o psicopata não tem a ver com a patologia clínica, não tem nada a ver. O masoquista também não tem a ver com a patologia clínica, nada tem a ver. Ele só usou esses nomes, não se sabe por qual motivo ele usou esses nomes, e a gente mantém os nomes porque foram os nomes originários, né? Então a gente mantém, mas em nada se relaciona com a patologia clínica. Como que eu vou só subindo, eu fiz um scriptzinho para não perder a linha de raciocínio, então eu vou só subindo aqui para mim não me perder. Então, como que se origina cada traço de caráter, que é importante a gente saber disso. Todos eles vão se originar na infância. Então, a partir da infância é que os traços são originados. Então, o traço de caráter esquizoide, eu vou ir por ordem cronológica de como eles vão surgindo, tá bom? O traço de caráter esquizoide, ele surge entre a gestação até os 6 meses de vida. Então, durante a gestação e durante o período até 6 meses de vida é que o traço de caráter esquizoide é formado. E ele está muito relacionado ao sentimento de rejeição. Então, ou durante a gravidez ou durante os 6 meses de vida, os pais, os genitores, dão a entender, passam para essa criança o sentimento de que ele não foi planejado, foi uma gravidez por acidente, ou os pais não têm estrutura para ter aquela criança, não conseguem transmitir confiança, cuidado, segurança, e ele se sente de certo modo rejeitado. Então isso pode acontecer até na gestação. A mãe passa por situações adversas, situações difíceis, e acaba transmitindo isso para o feto, onde o feto entende que ele não é bem aceito, ou ele não foi planejado, ele foi um acidente. E aí isso gera no bebê, no feto, o sentimento de rejeição. Então o traço de caráter esquizoide está relacionado ao sentimento de rejeição. E aí com esse sentimento, sendo o sentimento primário, ele vai desenvolver a partir desse sentimento. Então toda a estrutura dele vai se desenvolver a partir desse sentimento. O próximo traço de caráter em formação é o traço de caráter oral. E ele acontece entre os 6 meses e os 2 anos de vida. E ele está muito relacionado à falta de atenção por parte do pai e da mãe ou do cuidador em si. Então, às vezes, a criança chora porque está com cólica, chora porque está com frio, e o cuidador tem a ação imediata de o quê? Pensar que é fome e amamenta a criança. Então, a criança não tem a sua necessidade atendida e ela é trocada pela amamentação. Então, às vezes, por falta de experiência, por não entender a criança, ou por não sabe qual motivo, mas eu acredito que muito está na inexperiência do pai ou da mãe, e ela atende todas as demandas da criança tentando amamentar. E aí a criança não tem a sua necessidade atendida, ela tem o sentimento de abandono. Embora estejam presentes, a mãe está presente, a sensação que ela tem é de abandono. Então a necessidade dela não foi atendida e ela se sente abandonada por isso, entende? Ou o contrário, ou às vezes a criança passa por um período muito grande de ausência do cuidador, ela sente fome, ela chora e isso ela demora a ser atendida. Também gera um sentimento de abandono. Então o traço oral está muito relacionado ao sentimento de abandono. Então é assim que se desenvolve o traço de caráter oral. O próximo traço de caráter é o psicopata, que nada tem a ver com a patologia. Bom dia para o pessoal que está entrando aí, pessoal, tudo bom? Então o traço de caráter psicopata ele se desenvolve dos 2 anos aos 4 anos de idade. E ele está associado a quebra de confiança ou a manipulação. Aqui nesse período a criança já entende, ela já está socializando, ela já está se comunicando, ela já entende, ela já contém a racionalidade dela, já está bem desenvolvida, então ela já entende algumas coisas. E o que acontece?
para tentar obter alguma coisa da criança, o pai ou a mãe promete alguma coisa. Ó, faça isso que eu te dou isso. E aí a criança faz. E aí isso não acontece, ela não recebe a recompensa dela de volta. Então ela tem a confiança quebrada. Ela não confia no pai ou na mãe. A mãe promete e não faz, o pai promete e não faz. Isso gera quebra de confiança. Então com isso a criança já inicia esse traço de caráter psicopata. Ou então a criança é manipulada. O pai e a mãe oferecem algo em prol de outra coisa. Então, faça isso que eu te dou isso. E a criança sente que ela está sendo manipulada pelo pai e pela mãe. Então, se eu quero uma coisa, eu vou ter que fazer tal coisa. Então, ela fazendo isso, ela se sente manipulada. E aí ali se origina o traço de caráter psicopata. Pessoal, quem está curtindo a live aí, por favor, vamos tocar no curtir aí para me ajudar, para me incentivar aí. Tá bom, pessoal? Para mim, eu entendo que vocês estão gostando do conteúdo, tá bom? Então, se puder, curte a live aí para ajudar, tá bom? Próximo traço de caráter é o traço de caráter masoquista, que nada tem a ver com a patologia. Ele se desenvolve dos 2 aos 5 anos de idade e está relacionado à vergonha, humilhação ou repressão emocional. Então, está relacionado à vergonha. Então, quando o pai ou a mãe faz a criança passar vergonha, em que sentido? Meu gordinho, meu fofinho, então faz a criança passar uma vergonha ou uma humilhação. Então, de repente, no momento de dar uma bronca, de chamar a atenção, usa palavras que não são apropriadas para aquela criança, para aquele momento, e aí ela acaba humilhando a criança. E aí isso reforça o traço de caráter masoquista. Ou então repressão emocional. O pai e a mãe não permitem que a criança expresse seus sentimentos. A criança começa a chorar e o pai e a mãe não chora, engole o choro. E isso faz com que o traço de caráter masoquista comece a se desenvolver. E o último traço de caráter é o traço de caráter rígido, que ele se desenvolve a partir dos 4 até os 7 anos de idade. Aqui é onde a criança já começa a ter noção da sua sexualidade. Ela já entende a diferença entre menino e menina. Ela já se identifica como sendo ou menino ou menina. Ela já tem essa noção. E aí ela tem o relacionamento dos pais como base. Ela entende que ali existe um casal. Ela percebe isso. E aí o que acontece? Geralmente é o oposto. Então o menino vai criar uma afeição pela mãe e vai criar uma rivalidade com o pai, tentando competir pela atenção da mãe. E aí ele vai fazer isso nesse momento. E a menina a mesma coisa, ela cria uma afeição pelo pai e vai criar uma rivalidade com a mãe, tentando competir pela atenção. E aí nesse triângulo que é formado, os pais percebem que tem alguma coisa esquisita, alguma coisa diferente, um comportamento inadequado e vão chamar a atenção da criança e vão colocar a criança no lugar dela. Funciona assim, funciona assado, papai, mamãe, passam essa sensação para a criança e aí a criança se sente rejeitada. Então, nesse ato dos pais colocarem a criança no lugar, ela se sente rejeitada. E aí ela acaba, então, desenvolvendo o traço de caráter rígido. Entende, pessoal? Então, durante a nossa infância, todos os traços de caráter são estimulados na nossa vida. Só que a gente vai ter um traço de caráter predominante. A gente vai ter um traço mais evidente e os outros vão ser só complementares. Mas acaba que todo indivíduo tem todos os traços de caráter. Tá bom, pessoal? Não esquece de curte a live para me ajudar. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa enquanto eu estou explicando aqui, pode perguntar, eu vou responder. Estou muito feliz de o pessoal tá aí cedinho, já tá nativo, então muito legal. Só para reforçar, meu nome é Alessandro, sou terapeuta e estou trazendo um conteúdo aqui sobre traços de caráter. Então a gente já começou a conversar, então se em algum momento alguém não entendeu alguma coisa e quiser perguntar, eu retomo o raciocínio, tá bom? É bom a gente ter essa abertura e a gente poder se entender, tá bom?
Então deixa eu só baixar o meu roteirinho aqui. E aí o que acontece? Todo traço de a gente tem todos os traços de caráter. Nós indivíduos temos todos eles, mas a gente tem um que é predominante. É esse que vai nos guiar na condução da nossa personalidade. Um traço de caráter em si, ele não é algo ruim, não é algo ruim. Ele é um recurso é uma estratégia que a criança desenvolve para sobreviver. Então ela está passando determinada situação e para sobrepor essa situação ela desenvolve uma característica específica que vai dar poder a ela, vai dar força para ela sobreviver. Então todo traço de caráter não é um problema, ele é uma condição, ele é um recurso. Então dentro do traço de caráter a gente vai ter o recurso e vai ter o prejuízo. Em prol do recurso existe um prejuízo. Então o traço de caráter esquizoide, as características positivas que tem dentro do traço de caráter esquizoide é a autonomia, a independência, é uma pessoa que não depende dos outros, ela consegue se virar sozinha, ela tem a criatividade e um pensamento muito profundo, são geralmente pessoas muito inteligentes. E tem uma capacidade de observar as coisas sem se envolver emocionalmente. Então ela consegue perceber as coisas no ambiente e não se envolve naquelas coisas. Ela tem essa dissociação, ela não se envolve. Então ela tem essa característica de perceber algo acontecendo e não se envolver. E características negativas do traço de caráter esquizoide: distanciamento emocional. Ela mantém uma distância das pessoas, ela opta por não se relacionar, dificuldade de pedir ajuda, às vezes está passando situações adversas e não consegue solicitar ajuda, não tem essa condição, me fugiu a palavra agora, mas ela é uma pessoa que ela não opta por pedir ajuda, ela tenta se virar sozinha. E ela tem uma sensação de não pertencimento, então ela se sente deslocada em todos os contextos. Na família, ela não consegue se colocar no contexto social, na escola, no trabalho. É uma pessoa que não vai interagir com os grupos, ela não vai se sentir pertencente em nenhum grupo, ela vai optar sempre por estar sozinha. A frase que define é: prefiro ficar sozinho, dá menos trabalho. Então é isso, é assim que ele se sente. Sozinho eu estou bem. Então o traço de caráter esquizoide, que está muito ligado à rejeição, a ferramenta dele foi trabalhar sozinho, estar sozinho. É assim que ele se sente bem. Entende, pessoal? Então, lembrando, curtindo a live para ajudar, obrigado. Traço de caráter oral. O traço de caráter oral, a característica positiva dele é a facilidade em criar vínculos. Ele é aquela pessoa que faz amizade muito fácil, que tem aquela facilidade de chegar nos ambientes e logo já se relacionar e criar vínculos. Então ela tem essa facilidade. Ela tem afeto e cuidado com o outro, é uma pessoa que está sempre em prol de ajudar as pessoas. É aquela pessoa prestativa, sabe? Então ela está sempre em prol do outro. Então ela tem essa característica. E ela é muito emocional. Então é uma pessoa que se emociona com a dor do outro, ela sente o que o outro sente. Então é essa pessoa. E as características negativas do traço de caráter oral é a dependência emocional, medo do abandono e busca constante por aprovação. Então é a pessoa que depende do outro para ser feliz. Assim como o traço de caráter esquizoide não necessita do outro, já o traço de caráter oral precisa ter o outro, precisa ter esse relacionamento para ela se sentir bem. Então, a frase que definiria é: tenho medo de ficar sozinho. Então, aquela pessoa que precisa do outro para ser feliz. Então, esse é o traço de caráter oral. O próximo traço de caráter é o psicopata. Lembrando, nada tem a ver com a patologia. A gente pode chamar, em vez de psicopata, dá para chamar de estratégico, controlador, vai fazer a mesma correlação. Característica positiva: liderança e poder de decisão.
visão estratégica e capacidade de agir sob pressão. Então é aquela pessoa que é muito desenrolada, que é aquela pessoa que tem uma voz ativa, que seria um líder nato. É uma pessoa que tem um poder de liderança. Então essas são as características do psicopata. E as características negativas do psicopata: necessidade de controle, dificuldade em confiar. Lembra, ele foi manipulado, a quebra de confiança foi feita na infância, então ele não consegue confiar na vida adulta. E a manipulação emocional, então ele usa do estado emocional para manipular as pessoas, como foi feito com ele, entende? Então, para que não gerem a dor em mim, eu faço primeiro. Então ele vai ser a pessoa que vai manipular, e ele vai ser a pessoa que vai estar sempre tentando estar na liderança, estar no controle. Ele precisa ter o controle. Então a frase que identifica esse traço de caráter é: se eu não controlo, tudo sai errado. Então ele precisa ter o controle para ele poder garantir que tudo vai dar certo. Esse é o traço de caráter psicopata. Tudo bem, pessoal? Bom dia para quem está entrando. Meu nome é Alessandro. Estamos falando sobre traços de caráter. Não esquece de curtir a live para ajudar, tá bom? O próximo traço de caráter é o traço de caráter masoquista. Características positivas do traço de caráter masoquista: lealdade e persistência, capacidade de suportar dificuldades e forte senso de responsabilidade com o outro. Então é aquela pessoa resiliente, aquela pessoa que aguenta muita coisa. Ela é persistente, ela é leal, ela tem a capacidade de suportar as dificuldades. Então é aquela pessoa resiliente, aquela pessoa que tem a capacidade emocional de suportar a demanda. Então o que chegar nela, ela vai conseguir absorver. Características negativas: autoanulação, ela se anula em prol do outro. Culpa excessiva, ela está sempre com a sensação de não estar dando conta das coisas. E dificuldade em dizer não, aquela pessoa que vai sempre estar disponível, seja para o que for. Ela não consegue dizer não. Então esse é o traço de caráter masoquista. A frase que identifica: eu aguento, só não sei até quando. Então é isso que definiria o traço de caráter masoquista. O traço de caráter rígido, que é o último, as características positivas nele é foco e disciplina, responsabilidade e comprometimento, e busca por excelência e resultados. Então é o traço de caráter que ele vai estar sempre em busca do perfeccionismo. Ele não aceita menos, ele se cobra. É alguém que busca resultados. É muito comprometido, é muito responsável. Então esse é o perfil do traço de caráter rígido. A característica negativa é a dificuldade em relaxar e aproveitar. Ele está sempre motivado, sempre em busca da excelência. Autocrítica excessiva, ele sempre quer ser o melhor. Ele não aceita nada menos do que ser o melhor. E tem um controle e rigidez emocional. Então é aquela pessoa que não se deixa envolver. É a conhecida pessoa fria. Num relacionamento, ele vai ser frio, ele não vai se deixar levar pelo outro. Então, como ele teve aquele sentimento lá na infância, ele não vai se envolver. Então, entende? Então ele não vai se envolver. Então a frase que define: sou forte, dou conta de tudo, mas vivo tenso. Então ele demonstra que ele tem capacidade, ele consegue dar conta, mas ele vive naquela tensão da condição que ele vive. Entende? Então esses são os traços de caráter, suas características positivas e negativas. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, pode perguntar. Eu estou atento aqui para responder. Lembrando mais uma vez, meu nome é Alessandro, sou terapeuta, e a gente está aqui falando sobre traços de caráter. Uma característica que todos nós desenvolvemos, todos nós, ao longo da nossa infância, a gente acaba desenvolvendo, e isso define a nossa personalidade.
Então a gente vai ter no nosso caráter todos os traços, mas um vai ser predominante. E é importante a gente ter esse conhecimento de qual traço nos é predominante para a gente nos conhecer, para a gente ter ferramentas para poder lidar, poder conviver em sociedade, poder viver melhor com o outro. E é bom a gente também entender os nossos pontos fracos, aonde demanda a nossa atenção, onde é que a gente tem que estar atento, né? Então é importante isso. Então, para quem estiver gostando da live, aí curte a live para me ajudar, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida pode perguntar aí que eu vou estar atento aqui. Oi, Ayla. Tudo bem? Que bom que você está aqui. Então agora a gente vai para a parte mais interessante desse conhecimento, que são o quê? Características físicas. Como que eu reconheço um traço de caráter? Como é que eu consigo, agora que eu já entendi como é que ele se origina, agora que eu já entendi quais são os pontos fortes e pontos fracos, agora eu quero saber como é que a gente reconhece isso. Como é que a leitura corporal pode me trazer esse discernimento de saber como que eu consigo reconhecer o traço de caráter no indivíduo. Então vamos lá. Desculpa. O traço de caráter esquizoide. Características físicas. O corpo mais fino e alongado. É aquela pessoa com menos massa corporal e mais alongado. Então é uma pessoa um pouco mais alta, mais magra, com pouca presença corporal, ombros levemente caído ou retraído. É aquela pessoa que tem os ombros para frente, sabe? Que o peito é aprofundado, um olhar mais distante, pouco contato visual e não é nada espontâneo. Então esse seria o traço de caráter esquizoide. Um jeito simples de entender é um corpo que aprendeu a não ocupar espaço. Lembra que ele trabalhou com rejeição lá na infância? Então agora ele procura não chamar a atenção, a não ser perceptível. Então essa pessoa mais para dentro, ela não é muito de se expor. Esse seria o traço de caráter esquizoide. É claro que tem muito mais. Aqui é só um resumo. Eu preparei só um resumo para mim poder falar aqui, mas ele tem muito mais traços evidentes, muito mais características físicas que a gente pode citar. Oi, Gidose, tudo bom? Bom dia, pessoal. Traço de caráter oral, característica física. Rosto amigável, aquele rosto simpático, sabe? Expressão facial carente, aquele rosto que tu olha e tu acha que até um rosto angelical de criança, um rosto meigo, traços mais arredondados, um corpo mais cheinho, entende? Então aquele corpo mais fofinho. Então essas são as características do traço de caráter oral. A leitura simples é um corpo que espera a sustentação do outro. Então é uma pessoa que precisa do outro, está sempre em busca de estar com alguém. Ele precisa do contato do outro para ele ser feliz. Então é assim que define o traço de caráter oral. O traço de caráter psicopata, a característica física dele é um peito projetado para frente, aquela pessoa de peito aberto, aquela pessoa que tem uma postura que tu percebe que ela parece que ela tem poder, sabe? Postura de comando, um tronco reto, cabeça erguida, olhar para frente, olhar firme, direto. Às vezes um olhar até intimidador. E esse é o traço de caráter psicopata, a pessoa que sabe se posicionar. É um corpo que precisa estar no controle para se sentir seguro. Então ele precisa estar no controle da situação para ele se sentir seguro. Então é essa pessoa que tem uma postura mais ereta, mais firme, entende? Maria, tudo bem? Júlia, bom dia. Não esquece de curtir a live, pessoal, isso é importante para me ajudar. Um traço de caráter masoquista. É um corpo mais denso, mais compactado, um pescoço mais curto, mais retraído, uma tensão visível na mandíbula. Então é aquela pessoa que tu olha, parece que ela está tensa, parece que ela está segurando alguma coisa, parece que ela está reprimindo alguma coisa, sabe? O tônus muscular dela é comprimido.
Então é como se tu olhasse um bloquinho, assim, um tijolinho maciço, firme, sabe? A estrutura muscular dela é firme. Então esse é o traço de caráter masoquista. E uma leitura do corpo seria é um corpo que tenta segurar tudo, ele tenta dar conta daquilo. Então é algo mais duro, mais comprimido. Esse seria um traço de caráter masoquista. E o traço de caráter rígido é um corpo bem proporcional e organizado. É um corpo que tu olha e tu entende que tudo está no seu lugar. É uma musculatura firme, um tônus elevado, postura ereta, peito aberto. Então ele tem uma característica de proporcionalidade. Então todas as partes estão bem proporcionais ao corpo. Então é um corpo que sustenta pela performance. Então ele está sempre em prol de dar o melhor resultado. É assim que ele se sente, sempre tentando buscar o melhor resultado. Bom dia, pessoal. Oi, José, tudo bem? Não esquece de curtir a live, pessoal. Então o fato é, os traços de caráter são importantes a gente entender, para a gente poder se entender e poder entender o outro. Então, se eu tenho essa ferramenta, eu consigo me relacionar melhor, porque eu vou lendo as pessoas, vou conseguindo entendê-las melhor e consigo me relacionar melhor. Ou para autoconhecimento, para que eu possa me conhecer como pessoa, como indivíduo, saber os meus pontos fortes e meus pontos fracos, saber aonde eu devo ter atenção, aonde é que a minha atenção tem que ser direcionada, entende? Anne, tudo bem? Bom dia. Então, o corpo não mente. O comportamento a gente pode até... Então, através de uma leitura corporal e comportamental, eu consigo definir o traço de caráter. Isso a gente faz em atendimento. A gente consegue ter essa perspectiva através da análise corporal e comportamental. O comportamento, a gente consegue moldar ele. Então eu consigo reprimir alguma coisa, esconder alguma coisa, me comportar de determinada maneira. E aí a gente consegue manipular o resultado. Mas o corpo não mente. O corpo ele vai evidenciar. Então, mas o corpo não mente, mas ele também não está para acusar. Ele conta a história. É através do corpo que a gente consegue identificar a história do indivíduo. Tudo bom, Flávio? Bom dia. Então, o corpo não mente, mas ele não acusa. Ele conta a história. Através do corpo a gente vai perceber como que essa pessoa se desenvolveu desde a infância. Nenhuma característica isolada define um traço. Ele é um conjunto. A gente tem todos os traços de caráter na nossa formação. Só a gente vai ter um traço de caráter que é predominante. Todo traço de caráter nasce como uma solução emocional, nunca um problema. Então ele se originou para te dar ferramentas para te poder transpor aquela dificuldade que tu estava passando. Então é uma ferramenta que a criança desenvolve para poder sobrepor a dificuldade que ela está passando. Todo traço de caráter tem um recurso e um prejuízo. O traço de caráter não é o problema é o desequilíbrio. É quando o traço de caráter nos conduz, nos domina, nos direciona. Aí isso é um problema. Mas quando a gente reconhece, a gente tem um entendimento, a gente consegue lidar melhor com a situação. Então, o conhecimento é a base. Se a gente conhece, a gente se identifica, sabe qual é o nosso traço de caráter, a gente consegue nos relacionar melhor. A gente tem um entendimento melhor do nosso ser, de como a gente funciona. Entende, pessoal? Então, o que eu tinha para dizer para vocês era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tenham gostado do que eu consegui apresentar aqui. Desculpa pelo nervosismo. Essa é a minha primeira live, então eu nem sabia muito bem como fazer. Estou me aventurando a fazer, por isso que eu acordei cedinho, coloquei meu jaleco de atendimento e vim para cá e tentei trazer o melhor conteúdo, tentei trazer a minha melhor explicação sobre o assunto.
Espero que eu tenha conseguido transmitir isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado de ter esse conhecimento. Se alguém quiser aprofundar o seu conhecimento, de repente, vocês já conseguiram fazer uma leitura tanto de si quanto do outro, tentar pegar, né, as características físicas, o comportamento e tentar definir ali. Mas se alguém quiser aprofundar esse conhecimento, quiser se conhecer melhor, é só entrar em contato. A gente faz uma análise corporal e comportamental. A gente entrega um relatório com todas as informações necessárias para um autoconhecimento, para poder se aprofundar no conhecimento. Então, quem quiser, é só me procurar ali, me chama, me manda uma mensagem e a gente conversa, tá bom, pessoal? Então, eu agradeço por vocês estarem aqui, levantarem cedinho, estarem de pé tão cedo, e que foi muito bom compartilhar esse momento com vocês. Desculpa alguma coisa, é a minha primeira live, então eu estou aprendendo como é que faz, como é que funciona, até as questões aqui de configuração da plataforma eu estou aprendendo. Então, agradeço mais uma vez e todos aí tenham um bom dia, tá bom? Qualquer coisa é só entrar em contato, só me chamar. Se alguém ficou com alguma dúvida também, não necessariamente precisa me chamar para realizar uma análise corporal e comportamental. Se surgiu alguma dúvida, quiser conversar, quiser me perguntar, quiser me passar características de alguém para me ajudar, de repente, a entender melhor, me chama e a gente conversa, tá bom? Eu vou estar à disposição de vocês. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Abraço.